Opa pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer um estudo aqui sobre o nome Barrabás, tá? Porque tem uma galera que chama que esse é o nome do Filho de Deus, né? Que veio para a Terra para revelar quem é o Pai. Tem certo sentido, tá? Pensar dessa forma. Mas isso é para quem não entende todo o contexto ali da época, tá? Que isso é facilmente refutável. Vamos lá. Da onde se inicia esse pensamento? Olha lá. Significado do nome Barrabás. Significado assim, significa filho do pai, tá? Por definição. Olha lá, esse nome é a forma helenizada do aramaico Bar-Aba, que significa o filho do Aba. O que acontece? Teria que falar Bar-Aba, tá? Só que as palavras elas vão recebendo uma latinização, né? Aí foi colocado mais um R e escrito para a gente com Barrabás, né? Para o português, né? E também foi colocado um S, tá? Esse nome aí tá no plural, porque era para ser Bar-Aba, Barrabá, não Barrabás. Aí tá dizendo, no nosso português virou filho dos pais, tá? Então, essa tradução assim, do nome, essa transliteração veio meio defasada, que era para ser barra bar, tá? Mas vamos lá. Então, quer dizer filho do pai, né? Vamos lá. Um detalhe que eu vou falar, por exemplo, lá em Atos 7, que o contexto foi a prisão de Estevão e ele teve que se explicar lá, né, por que ele estava blasfemando Moisés, Jeová. Aí ele se explicou, chamou o Deus dele de anjo. Eles foram lá, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, o expulsando da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saul. Igual Saul. Saul ele recebeu uma latinização para Saulo. Só que o nome judeu de Paulo era Saul. Aí ele trocou de nome, de Saul virou Paulo. Que ele não queria nem ter mais o nome judeu dele. Tá? Ele trocou de nome para Paulo por um nome latino. Né? Um nome gentil. Né? Porque todos os apóstolos foram trocando de nome. Eles não queriam nem ter o nome judeu deles. E eu tô trocando, botando o nome original judeu para dar entendimento. Porque botar Saulo aí, Saulo é uma transliteração de Saul para um nome gentil. Aí perde o entendimento, porque se ele já tinha um nome gentil, vai virar para o mesmo nome gentil, não. O nome dele original era Saul, tá? Então, beleza. Para vocês entenderem como é que funciona esse negócio de nome. Agora, vamos ver da onde que veio o aramaico, tá? Vamos lá. Existia um povo chamado arameus. Olha lá. Os primeiros povos arameus chegaram ao território da Mesopotâmia por volta do século 16 a.C., após instalarem-se em Arã, na Síria. Lá fundaram o estado de Bit-Adine, próximo ao rio Eufrates, para fixar moradia, ocupando áreas da Anatolia e Damasco, na Síria, e na região da época denominada de Antilíbano. Ela tinha suas próprias línguas, que era o aramaico e cultura, com uma fala parecida com a hebraica e dos fenícios, e pretendiam estender suas ocupações, chegando a invadir a área de Israel por volta de 1030 a.C. Então, eles foram abusados, né? Tentaram atacar Israel. Só que os arameus acabaram derrotados pelos guerreiros do rei Davi. Então houve uma guerra entre os arameus, e como eles viravam escravos desse povo, eles escravizavam os derrotados, aquela língua começou a ser conhecida ali dentro de Israel, né? Porque as pessoas começaram a falar essa língua e o aramaico foi incorporado dentro de Israel. Então foi assim que surgiu o aramaico, tá? Para vocês entenderem como que surgiu, tá? Vamos lá.
Em Lucas 1:35, na tradução aramaica, eu vou ler aqui, foi aquela história, né, da Maria estar conversando com o anjo, né? Que ele explicou para ela que ia dar o nome Jesus. O anjo apareceu primeiro para Maria, falou para não temer, porque ia nascer o filho do Espírito Santo. Olha lá. E respondendo o mensageiro, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com uma sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, na tradução da Peshitta, aqui está escrito será chamado Baraba. E isso confunde, porque parece que é um nome que vai ser dado para ele. Aí daí também veio essa dúvida, porque que no mesmo texto, olha lá, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus, só que ele receberá o título, ali embaixo no sentido de título, ele será chamado de Filho de Deus, ou Bar-Abba no aramaico. Só que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, tá, pessoal? Não tem nada. As traduções, porque lá pelo ano de 200, olha, isso aqui é a Peshitta. Lá pelo ano de 200, eles começaram a escrever a Peshitta, que era, segundo essa galera que estuda a Peshitta, o Novo Testamento ele foi produzido em aramaico. Só que essa tradução é tardia, ela veio depois do Novo Testamento, tipo, alguém lá que traduzia em aramaico, né? Acho que devia ser para repassar para alguns povos, tá? Que falavam aramaico e também para estudo. Aí ali virou será chamado Barrabás. Aí começou, e nem é Barrabás, é Bar-Abba. E começou essa confusão, tá? Porque teria que ser explicado para a galera que ali não é um nome, tá? Então, quem quiser comprar Peshitta por motivo de estudo, ela existe, tá? Ah, mas, ô Jogói, Jesus falou aramaico. Vamos lá pro texto. Deixa eu achar aqui o texto, olha lá. Isso aqui é o Mateus 27. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Hora nona é 3 horas da tarde, tá? 15 horas. E hora sexta é meio-dia, tá? E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Só que, olha só, ele falou isso para dar uma zoada ali na galera judaica que estava ali. Porque lá, e alguns que estavam ali, estavam ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. Olha lá, eles nem sabiam que era aramaico, porque tem uma vertente aí que acha que aquela galera lá toda falava aramaico. Só que não, eles já estavam sob domínio de Roma, né? Os gregos, que eram os professores ali da época, eles iam de casa em casa, que era chamado de gramáticos ou gramateis, e eles ensinavam a galera a falar grego. Tanto é que, por exemplo, quando eles falavam com os centuriões, estava cheio de centuriões, lá, por exemplo, a conversa de Jesus com o centurião, ou então quando ele estava lá no petróleo sendo julgado por Pilatos, eles estavam falando todo mundo em grego. Isso é muito interessante, né? Porque enquanto o Jeová ele mistura as línguas, os gentios estavam tentando unificar as línguas, né? Para todo mundo se entender. Aquela época ali dos grego-romano foi muito interessante, porque eles estavam fazendo uma educação para ter uma língua só no mundo. Ia ter comunicação entre os povos. Só que o povo, o Jeová não, ele não gosta que as pessoas se comuniquem. Ele faz questão de ficar formando várias línguas nesse mundo. Eles têm uma estratégia de ficar dividindo a língua para trazer confusão. Começou lá na Torre de Babel, né? Ele usou a Torre de Babel como estratagema para começar a divisão da língua e marcar ponto, que a partir dali vai começar a dividir a língua. Outros, porém, diziam: deixa e vejamos se Elias vem livrá-lo. Nem entenderam o que ele falou. Isso aí foi também para bater na bunda do rei Davi.
Porque o rei Davi ficou 10 anos tetraplégico, tá? Só escrevendo, chorando. Eu vou dar um exemplo, vou entrar aqui em Salmo 22. Você pode entrar em Salmos 88. Tem outros salmos também que ele tá chorando lá. Deus meu, por que me desamparaste? Porque imagina só, você é o filho lá do Jeová, né, o principal, o Ruivinho. E ficou tetraplégico. Não era só ele descer e curar, passar por lá e curar o Davi? Ela, por que te alongas do meu auxílio? E ele estava bramindo, tá? E das palavras do meu, ele estava rugindo, ele estava gritando. Ele devia estar lá no castelo dele gritando. Porque ele estava acamado, ele não conseguia nem se levantar. Ah, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite não tenho sossego. Que Deus é esse que deixou ele dessa forma? Chorando. Ele ficou que nem um bebê chorando no final da vida. Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Olha lá, ele fala, mas eu sou verme, ele estava se humilhando e não homem. Desonra dos homens e desprezado do povo. Olha lá, todos os que me veem zombam de mim. Estende os lábios e balança a cabeça dizendo, cara, até o povo estava humilhando ele que ele virou uma cana quebrada. Davi foi amaldiçoado pelo Jeová. O próprio queridinho dele. Olha o nível que ficou o Davi. Ele ficou humilhado no final da vida. Aí ele fica lá. Ele está com angústia, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Então ele está reclamando que ele ele está pedindo socorro, socorre-me. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Então, ele escrevendo isso aí, a única coisa que ele devia estar fazendo no final da vida era escrever essas coisas aí com desespero, tá? Então, ele falou isso de forma de zombaria com Davi. Ele usou o aramaico como uma forma de zombaria. Ele não ia entender ele na hora. Mas quando isso fosse passado para o papel, muitas pessoas a ficha ia cair. Ele deixou muitos segredos dentro do Evangelho. Tá? Agora, vamos para Talmud. Porque um dos argumentos é dizer que esse nome não pode ser dado a um judeu. Tá? Eles falaram, não pode dar. Olha só, isso aqui dentro da Talmud são milhões de nomes de pessoas que chamavam Bar-Aba. Olha lá. Shia Baracote 31:19. Shirabai Bararba disse: deve-se sempre rezar em uma casa com janelas, como está escrito, onde havia janelas abertas. Só para tu ver como Jesus humilhava, fecha as portas e as janelas do seu quarto. Né? Ele mandava lá, o Deus de Israel mandava só com janela aberta. Olha lá, Macote 24. E feche os olhos para não ver o mal. É como Rabi Shia Baraba disse. Outro que chamava Baraba, filho do pai. Olha lá, o Rabino Ababar, que é a mesma coisa, só inverteu. O Rabino Abapá, filho do pai, Yudan, disse sobre um guerreiro que monta um cavalo tendo muitas armas, tanto na direita quanto na esquerda. O cavalo depende do cavaleiro, e o cavaleiro não depende do cavalo, como é dito. O Rabino Shmuel Bar Nachman disse 3 vezes o dia muda, à noite uma pessoa precisa dizer que seja a tua vontade. Hashem, meu capeta, né, que me tire da escuridão para a luz. Olha lá, outro aqui. Rabino Bar Kahana disse, ela a proibiu de ter relações sexuais. O Rabino Berachia disse, ela deu um tapa em seu rosto com o chinelo. Então, tá vendo? Aqui são milhões de textos que tem pessoas com o nome de Baraba dentro dos judeus. Eu só li 3 aqui, mas são 189 fontes, tá vendo? Então, é isso, pessoal. E para concluir, só para vocês entenderem, Jesus é um nome gentil. É um nome gentil que foi para humilhar aquele povo, que ele foi nascendo com o nome gentil, ele trocou o nome
dos apóstolos gentil. Por exemplo, Simeão Bar Jonas, que é o Pedro. Você se chamará Pietro, porque o nome lá da época era Pietro, do grego. Tá? O Dídimo, Tomé para Dídimo. Outro que eu vou trocar o nome não é Evangelho de Judas, tá? É Evangelho de Tadeu, porque ele trocou o nome de Judas para Tadeu. Então eu vou até trocar aqui na Bíblia, vai ser Evangelho de Tadeu, tá, pessoal? Então, e vários outros. Por exemplo, os Tiagos ele trocou por Boanerges, que é filho do trovão, tá? Então é isso, pessoal. Mais um estudo aí refutando a seita nazarena, né? Que eles querem passar um nome aí. Ah, e também o J. Eles usam o argumento do J. O que acontece? Antigamente no alfabeto latino não tinha J, não tinha U e não tinha G. Então eu não vou deixar de falar palavras como gato, porque gato não pode falar, porque não existia. Não, a fonética sempre foi empregada, só que o alfabeto ele é menor do que a nossa fonética. O que acontece com o passar do tempo foram criando letras para tirar a ambiguidade. Por exemplo, 200 a.C. foi criada a letra G, porque se escrevia com a letra C. Aí botava um hífen para entender se era G ou se era coisa ou gato, se era com G ou com C. Então é isso, pessoal. Mais um estudo aí falando do nome. Espero que tenham gostado. Até a próxima.